Olá, começando mais uma atividade de língua portuguesa e hoje novamente com o livro Aprender Sempre. Vamos para as páginas 11 e 12. Eu vou aproximar aqui a página 11 para passar algumas orientações. Imagine, antes de começarmos aqui a leitura dos exercícios, a seguinte situação. Em uma sala de aula, um professor interage ali com alguns alunos, e aqui nós temos o Marcos e o Paulo, dois alunos. E este professor então resolve fazer um ditado. Como assim um ditado? Ele fala algumas coisas que os alunos devem escrever em seus cadernos. No caso, ele está aqui fazendo o ditado de uma história que nós conhecemos, que é Fiandeira Preguiçosa. Então ele pegou um trecho da Fiandeira Preguiçosa e ditou, falou para que os alunos escrevessem. Isso é um ditado. Pois bem, vamos lá. O exercício 1 do nosso livro diz o seguinte: no ditado, que a gente acabou de imaginar, de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, dois estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como escreveram. E logo aqui embaixo nós temos então a forma como o Marcos e o Paulo escreveram. Vamos conferir aqui como que o Marcos escreveu. Olha só o que ele escreveu. É um trecho da história. O Marcos escreveu assim: o homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego pensando que se havia descuidado e que lhe cabia culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e, depois desse dia, nunca mais falou em fio ou em fiar. Lembram dessa parte? Pois bem, essa foi a forma como o Marcos registrou o ditado. Vamos dar uma conferida no Paulo? O Paulo escreveu: o homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Bom, se eu ler até o final, vou ver que se trata do mesmo trecho da história. Mas, vocês já notaram alguma diferença? Bom, deixa eu só ler aqui o número 2, porque nós já vamos descobrir as diferenças e realizar o exercício 2, que diz assim: grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então nós vamos comparar os dois textos e aquelas palavras que estiverem com algum final diferente nós vamos grifar, ou seja, marcar. Você pode sublinhar, circular, pintar. Vamos lá? No Marcos, o homem tratou de levantar imediatamente. E o Paulo, o homem tratou... Opa! Notaram a diferença na palavra tratou? Olha só. Enquanto o Marcos escreveu terminando com U, tratou, o Paulo escreveu com L, tratou. Vamos continuar? Mais para frente, ó. Vestiu-se às pressas. Isso o Marcos escreveu com U, enquanto que o Paulo escreveu vestiu com L. E um pouquinho mais adiante nós temos o seguinte, temos a palavra olhou, que o Marcos escreveu terminando em U, enquanto que o Paulo escreveu terminando em L. Estão vendo? Eu marquei aqui algumas palavras. O que vocês devem fazer é seguir até o final do texto e descobrir se existem mais algumas que há essa diferença. Seguindo, nós vamos para o exercício 3, que pergunta: por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Por que, quando o professor ditou a palavra tratou, teve alguém que escreveu tratou com U e alguém que escreveu tratou com L? E aí? Por que será que quando o professor ditou a palavra olhou, teve o Marcos escrevendo olhou com U, enquanto que o Paulo olhou com L? Pense um pouco, responda a pergunta. E depois vamos para o número 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Se sim, qual deles? O Marcos ou o Paulo? Responda e vamos para a próxima página, onde lá no alto temos a questão número 5, que pede para você observar a escrita correta dessas palavras. As palavras são tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou e falou. E aí a pergunta: o que essas palavras têm em comum? Eu ajudo vocês. Todas essas palavras, vocês devem ter notado, terminam com U. E todas elas são verbos. Verbos? Sim, você esqueceu o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ações. E nesse caso já estão até indicando ações que foram realizadas, né? Ele tratou, ela vestiu, ele olhou, ela viu, o time perdeu, a sujeira ficou, Maria Vitória falou. Estão vendo? Todas elas indicam ações e indicam coisas que já foram realizadas. Todas terminam com U, todas são verbo. E aí,
Pensando nisso, vamos responder a número 6. Qual é a diferença entre abril e abril com L? O que você acha? Deixa eu ajudar vocês. Abril com U é um verbo. É usado quando alguém abre algo. Ele abriu a porta. Ela abriu a gaveta. E abril com L é o quê? Você sabe? Vou dar uma dica aqui e ela vai aparecer bem rapidamente para vocês. Abril com L. Passou. Bom, depois que você completar, vamos para número 7, que diz o seguinte: com o seu professor e colega, escreva uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Como assim? O que nós vimos aqui? Nós vimos algumas palavras, certo? Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu. Vimos que todas elas terminam com U e que todas elas são verbos. E aí a gente tem que criar uma regrinha aqui para que você utilize para outros casos e saber se a palavra a ser escrita deve terminar com L ou com U. E que regrinha é essa? Eu ajudo vocês. Escrevam aí. Quando for um verbo, o final da palavra é escrito com U. Nesses casos, né, quando você está na dúvida, tratou é com L ou é com U? Peraí, tratou é um verbo, então eu vou usar o U. Tudo bem? Então essa é a número 7. E por fim, na número 8, vocês devem fazer o seguinte: você deve reler o texto A Fiandeira Preguiçosa e escrever aqui nessas linhas mais 5 verbos que terminam em U. Ou seja, você vai lá nas páginas 9 e 11, onde está o texto da Fiandeira Preguiçosa, e vai procurar verbos que estão terminados com a letra U. Verbos, ações, coisas que os personagens estão realizando. Beleza? Depois que você terminar, fotografe a atividade e envie ao seu professor ou à sua professora. Até mais. Tchau, tchau.